Olá, já faz algum tempo que eu tenho conversado com alguns professores para saber de suas expectativas, de suas angústias, para viver nesse momento agora em que eles estão tendo que trabalhar remotamente para atender os seus alunos. E como eu passei algumas orientações para alguns professores e foi interessante, foi válido, eu resolvi reunir algumas dessas orientações em um conjunto de 3 aulas, onde eu vou colocar algumas propostas de utilização do PowerPoint para dinamizar as aulas, principalmente as videoaulas. Na aula de hoje, eu vou passar algumas dicas sobre formatação básica mesmo do PowerPoint, mas que, embora seja básica e utilize algumas ferramentas simples, ela pode dar uma aparência bem diferente. Vamos ver como inserir um vídeo no slide de forma que, quando você abrir o slide, o vídeo ele já comece a ser projetado. Esse bonequinho caminhando aqui foi uma GIF animada utilizando o PowerPoint e um programinha muito simples, muito fácil de ser utilizado. Só que essa GIF eu vou passar depois num outro passo a passo. Uma das coisas que eu acho mais interessante na utilização do PowerPoint é que ele já está disponível. E quando se fala em tecnologias para aprender e ensinar, existe uma infinidade delas. Ao final, toda e qualquer estratégia de ensino que for mediada pela tecnologia, ela só tem que ter um único objetivo, que é facilitar a aprendizagem. Nós, professores, já temos o conhecimento do planejamento e da avaliação da aprendizagem. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta a mais. E como uma ferramenta a mais, o ideal é que ela seja uma ferramenta confortável para quem esteja utilizando. Outra questão que se coloca é: se nós procurarmos na internet, nós vamos encontrar uma infinidade de vídeos de jogos prontos e eles se prestam sim para serem utilizados nas videoaulas. Só que chega um momento em que as particularidades da minha sala de aula, do meu aluno, ela vai pedir que eu utilize as ferramentas autorais. Uma outra coisa, quando se fala em aula remota, a sugestão de encaminhamento metodológico é a chamada sala de aula invertida. Se eu vou tratar de um assunto e tem aquele vídeo que eu achei na internet, ou aquela animação, ou aquele jogo pedagógico, aquela atividade, aquele passeio virtual que eu encontrei na internet, eu posso enviar para que os alunos assistam, para que eles vejam os vídeos, para que eles façam algumas atividades. E na sala de aula eu vou aproveitar um tempo que é curto para as discussões. Muito interessante se nós conseguirmos fazer com que aconteça. Esse conjunto de 3 aulas que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou tratar das apresentações multimídia, dos vídeos, das perguntas, dos questionários, né? E também as simulações e jogos. Essa apresentação eu fiz a pedido de uma professora que ela tem algumas dúvidas sobre a manipulação de imagens no PowerPoint. Então, ao final dela, eu vou fazer uma explicação, eu vou explicar detalhadamente como eu construí essa apresentação.
Ela foi feita com recursos bem simples, bem básicos. Tem algumas formas de se fazer com que ela fique bem interessante, como, por exemplo, eu inseri o vídeo para já começar dentro do PowerPoint. Ao invés de ter que clicar em um link e entrar na internet, nessa página do vídeo, para poder assistir, eu já coloquei o vídeo de forma que quando eu clicar no slide, o vídeo já abre. Como está falando de Revolução Industrial, eu peguei um trecho de um filme do Charlie Chaplin, que é o Tempos Modernos. Apesar desse filme ter sido um filme mudo, né? Ele foi feito em 1938, mas ainda é um filme atual. Eu preciso definir quais são os elementos que vão fazer parte dessa apresentação. Vocês vejam que a minha apresentação ela ficou com vários tons de cinza aparecendo. Isso foi proposital, porque as imagens em preto e branco elas remetem ao passado. Também, uma das características da Revolução Industrial foi a utilização do carvão como combustível. Então, também o cinza remete a isso. Outra coisa que eu preciso fazer é reunir as imagens que eu vou utilizar, porque eu já sei qual é eu já tenho meu planejamento, já tenho o planejamento da minha aula, então eu já tenho as imagens que vão ser icônicas, que vão ser representativas da ideia que eu quero transmitir. Então nós começamos aqui com a nossa apresentação em branco. Pode apagar isso aqui. Eu realmente quero uma apresentação em branco. Eu dou um Ctrl D para colocar aqui, eu estou usando 8 slides, então eu aperto Ctrl D e crio aqui os meus 8 slides. Então, no meu primeiro slide, eu vou colocar, eu vou inserir essa imagem. Então, eu já busquei aqui a minha primeira imagem. Eu quero que ela fique aqui. Então, eu quis inserir aqui, eu vou inserir uma caixa de texto. É só clicar e arrastar. Clico dentro e escrevo Caminhando pela História. Vamos aumentar isso aqui. 54. Tá de bom tamanho. Não, minto. Não vai ser uma caixa de texto. Eu vou inserir uma forma, porque eu quero dar um aspecto de sombra, um 3D nessa imagem. Então é só clicar dentro e escrever. 2 cliques para marcar. Escrevo, coloco o nome, coloco o tamanho que eu quero. Agora eu vou clicar aqui nessa forma para poder formatar. Eu quero o preenchimento da forma, preenchimento sólido, o preto. Quero sem linha. Só que eu quero também dar um efeito 3D para essa forma. Eu quero essa aqui. Só vou aumentar um pouquinho aqui, só para... E eu vou colocar um pouquinho de sombra também. Eu quero essa sombra aqui e um cinza mais claro. Vamos ver como ficou. Né? Então, ela deu um efeito de sombra bem sutil, que fica interessante. Agora, olha só, depois que eu fiz isso aqui, eu tenho vários... Então, olha só, eu fiz esse efeito de sombra, escolhi a cor, só que isso vai se repetir em vários outros, praticamente em todos os slides. Eu não preciso fazer isso de novo.
Então eu fiz esse efeito aqui para o primeiro slide, gostei do resultado, um pequeno deslocamento de sombra, uma coisa bem sutil para não ficar muito grosseiro, só para dar mesmo um ligeiro ar 3D aqui na forma, para não ficar chapada, né? Eu simplesmente vou copiar, Ctrl C. Então eu venho aqui nessa primeira forma, clico, botão direito, copio. No segundo slide, eu vou colar, um Ctrl V. Só que aqui eu vou escrever Revolução Industrial. Então, vocês verem que ele já ficou, já dá uma padronizada, né? Que ele fica com a forma, fica no mesmo padrão. E também o tamanho da letra já fica padronizado. Nesse segundo slide, eu vou colocar uma outra imagem. Na hora de escolherem as imagens, pessoal, eu tenho um vídeo que eu fiz sobre utilização de imagens que se acha na internet, que são alguns cuidados que precisa ter, e entre esses cuidados é o de escolher imagens que não tenha direitos autorais. Essa imagem aqui especificamente eu tirei de um site que se chama PNG Grátis. Eu uso também muitas imagens do Pixabay, que são imagens que você pode utilizar. Inclusive, alguns nem precisa citar a fonte e elas são livres, né, para utilização, inclusive para utilização comercial. Então, precisa verificar isso. Imagens, som, tudo que você utilizar, os vídeos, tudo que você utilizar na sua apresentação, uma das primeiras coisas que a gente precisa verificar é a questão dos direitos autorais. Bom, essa imagem, ela é outra coisa, imagem sem fundo. Por quê? Porque se eu mudar, por exemplo, a cor do fundo desse slide, olha só, a imagem não vai ficar aquela mancha branca aparecendo. Vamos desfazer isso aqui, porque eu não quero isso agora. Mas essa imagem, vocês vejam que essa imagem, mesmo ela tendo fundo transparente, mas ela está em cima do que eu escrevi. Olha só, se você passar aqui, vocês veem que ela está em cima do que eu escrevi. Então, para resolver isso, simplesmente eu venho em cima do que está escrito, botão direito, enviar para frente, trazer para frente. Pronto, resolvido o problema. Aí, vocês veem que a imagem não está mais se sobrepondo ao que está escrito. Então, meu segundo slide está pronto. No meu terceiro slide, lembra que eu copiei aquela imagem do 3D? Eu vou dar um Ctrl V para colar. Só que agora, eu quero fazer um efeito de um menu, como se fosse um menu suspenso. A Revolução Industrial, nesse slide eu vou falar sobre 4 das principais características da Revolução Industrial, que seriam os modos de produção, os recursos, a relação, né, com a exploração dos recursos naturais, as relações de trabalho, e também foi um período de grandes invenções. Só que eu quero fazer isso com esse efeito aqui, de um menu suspenso, como se fosse um menu suspenso. Vocês vejam que essa forma aqui, ela tem ela se sobrepõe, né? Ela tem um efeito levemente 3D, e é isso que eu quero. Então é isso, eu vou colocar ele passando um pouquinho aqui, e é aqui que entra o legal
daquela sombra cinza, daquela área um pouco cinza, mais claro, que eu coloquei aqui. Então, aquele efeito 3D e a sombra cinza, é aqui que ele vai aparecer. Simplesmente dou um Ctrl D. Deixa eu colocar isso no lugar de uma vez. E o bacana de você usar o PowerPoint, que ele também faz isso aqui, quando você coloca uma forma, ele te dá as distâncias, né, para ficar tudo separadinho igual. Eu, pelo menos, tenho essa neura. Eu gosto de tudo espaçado igual. E aí você dá um Ctrl D, repete aqui as 4 formas. Então, nós vamos dar um clique dentro e digitar aqui o que caracteriza, né, a Revolução Industrial, que seria as mudanças que ocorreram nos modos de produção. Vamos colocar aqui do tamanho 28, 28. O uso dos recursos naturais. 28. Ups. As relações de trabalho. E a questão das invenções, que foi um período fértil, né? A invenção da Maria Fumaça, da lâmpada elétrica, várias invenções que literalmente revolucionaram o mundo. Só diminuir um pouquinho isso aqui, fica grande demais. Vou subir isso aqui, porque eu ainda quero colocar umas imagens aqui em cima desse. Baixar um pouco o escrito. Então, vamos inserir as imagens que eu quero colocar aqui. Eu preciso dessa. Prontinho. Então, o meu terceiro slide já está pronto. Agora, nós vamos para o quarto slide. Então, aqui eu tenho um menu ou um resumo do que caracteriza a Revolução Industrial, que seriam os modos de produção, recursos naturais, relações de trabalho e invenções. Então, a partir daqui, eu vou destrinchar um pouco mais isso aqui. Então, meu próximo seria, eu já vou selecionar, clico aqui na imagem, seguro o Ctrl, clico na outra imagem, copio, e aí eu já trago elas para o meu segundo slide. Vou diminuir um pouco isso aqui, não quero ele tão grande, porque eu ainda vou colocar uma outra imagem aqui. Então, para não ficar brigando por espaço. Então, eu vou inserir aqui uma imagem que representa esse modo de produção, esse novo modo de produção que foi o tear, a invenção, a substituição do tear manual pelo tear mecânico. O meu próximo slide vai ser falando sobre recursos naturais. Então, de novo, eu clico aqui em uma imagem, seguro Ctrl, clico na outra, Ctrl C, e aí eu já trago aqui para o meu slide número 5, já puxo e diminuo tudo junto, diminuo aqui a letra 20, e arrasto isso aqui para o canto. E aí eu vou inserir a minha imagem, que seria representativa da relação, né, da indústria com os recursos naturais, que uma das coisas que marcou foi o aumento da mineração do carvão. Vejam que eu não estou formatando o plano de fundo, nada. Eu estou fazendo o esqueleto da minha apresentação. Eu estou seguindo o meu plano de aula. Estou colocando os elementos que são mais importantes na minha apresentação. O próximo slide
relações de trabalho, Ctrl C, Ctrl V, diminuo para onde eu quero, diminuo a letra para 20. Essas coisas todas, gente, depois a gente faz um ajuste fino aqui. Eu só estou colocando os elementos, porque senão também fica longa demais a aula. Então, escolhi essa imagem que representa o interior de uma fábrica. E aí, só puxar um pouquinho, deslocar aqui um pouquinho. E foi aqui no próximo slide, para poder puxar um pouco mais a discussão, porque a questão das relações de trabalho é realmente eu acho que um dos aspectos que mais marcam a Revolução Industrial. Foi aqui que eu inseri o vídeo do Chaplin. Então, aqui eu vou inserir a mídia. Então, eu venho aqui inserir mídia, vídeo. Eu vou procurar o vídeo na internet. Na verdade, eu já tenho aqui a página aberta. Só vou copiar aqui o link. Então, meu vídeo ele já está aqui. Eu só gosto de colocar uma animação de executar, porque assim que você clicar e fazer a mudança do vídeo, do slide, o vídeo ele já começa a executar. E aqui, por último, mas não menos importante, invenções. Configura aqui. E as invenções, um dos ícones, né, foi a Maria Fumaça. Vou puxar aqui só para aumentar um pouco. Vocês veem que as imagens que eu coloquei, elas têm, a maioria delas tem, eu acho que quase todas têm fundo transparente. Então, agora eu vou assim. Nesse primeiro slide aqui, como eu coloquei o nome de Caminhando pela História, eu coloquei um GIF. Ele entra como vídeo. Uma imagenzinha, uma GIF animada. Só para dar uma... Aqui também eu vou colocar a animação nele de executar. Essa GIF, ela foi feita, eu mesma fiz. Depois eu vou mostrar para vocês um jeito super fácil de fazer isso. Eu vou só exibir aqui um painel de animações, porque eu quero que ela se repita até o fim do slide. Bom, agora nós vamos fazer aqui algumas... Uma das coisas que eu sou realmente horrível, sou muito ruim para combinar cores. Então, uma das coisas que eu aprendi, eu não vou me lembrar onde, mas eu aprendi, é você pegar a própria imagem que você utilizou, por exemplo, aqui. Essa imagem, ela não é preta e branco, ela não é cinza, ela tem um tom meio marrom. Então, essa é uma cor difícil de combinar. Então, o que você faz? Eu vou selecionar aqui, vou clicar aqui para poder formatar o plano de fundo, para escolher a cor do plano de fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher essa ferramenta aqui, conta-gotas, e eu venho aqui em um ponto da imagem e vou selecionando aqui, vou testando algumas combinações de cores de imagem que eu acho que fica interessante. Gostei disso aqui.
Da mesma forma que plano de fundo, formatar plano de fundo. Conta-gotas, eu quero esse tom mais escuro aqui. Para a imagem meio que saltar da tela. No caso aqui do vídeo, como é preto, eu vou colocar o plano de fundo preto, para não ficar aparecendo essa borda aqui, recortando o vídeo. Aqui também, eu posso deixar o branco, ou eu posso escolher um tom de cinza, só para não ficar um contraste tão grande. E de novo, remetendo àquela ideia, né, de que acho que eu estou me referindo a um passado, né? Acho que tá bacana. Esse aqui eu não vou colocar plano de fundo, porque essa GIF ela vai ficar recortada. Se eu fizer isso, vai ficar recortado se eu colocar qualquer outra cor que não seja o branco. E eu posso também formatar algumas animações para colocar nisso aqui. Posso colocar uma animação aqui para ela surgir sem exageros, só mesmo para quebrar um pouco. Agora essas daqui eu posso até, aliás, estou segurando aqui o Ctrl para poder selecionar todas de uma vez. Eu vou colocar a mesma, colocar flutuar. E eu vou, só que eu não quero que elas entrem juntas. Então eu venho aqui no painel de animação, elas já estão marcadas. Eu venho aqui em intervalo. Vou dar um atrasozinho aqui, porque elas estão entrando muito rápido, 2 segundos. E eu vou configurar também para elas iniciarem a pose anterior. Então, quer dizer que elas vão... elas vão aparecendo na sequência. Aqui eu já coloquei a animação, que é executar. Vou colocar uma animação aqui também, só para dar um movimento. Então, vamos ver como é que ficou. Então, tudo aqui, o vídeo, é só clicar que ele começa. Próximo slide. Bacana. Então, é isso. A questão das imagens que a professora tinha mandado a dúvida comigo, então eu tenho essa opção de inserir a caixa de texto para poder escrever. Que aí vai aparecer simplesmente as palavras, né? Só o texto. E eu tenho a opção... Fechar isso aqui. E eu tenho a opção de usar a caixa de texto quando eu quero que o meu texto tenha um fundo. Né? Que vai aparecer só mesmo as palavras, dependendo da imagem que você tem, e eu tenho a opção de utilizar formas quando eu quero que a minha palavra tenha um fundo. Isso é muito interessante para poder ressaltar o que está escrito, né?
Então é isso. Eu vou fazer uma segunda parte mostrando como que eu fiz a GIF animada. Mas eu vou fazer numa segunda parte da aula, porque senão vai ficar muito longo. Como vocês veem, são coisas realmente bem simples que a gente pode fazer para conseguir uma apresentação com uma aparência, com um visual diferente do que a gente está acostumado a ver nas apresentações de PowerPoint, né? Então, eu, por exemplo, eu não utilizo esses designs que tem aqui disponíveis, né? Que é o comum. Então, eu prefiro realmente utilizar formas, eu prefiro utilizar uma formatação de plano de fundo com uma cor diferente, alguma coisa diferente, para poder sair um pouco do comum, né? Sair um pouco do óbvio. Isso foi basicamente a ideia que eu utilizei nessa outra apresentação aqui. Então, Então, olha só o que eu tinha. Eu tinha essa imagem, fiz essa apresentação. Eu tinha essa imagem, então era assim que a minha apresentação estava. Então, o que eu fiz? Eu peguei a ferramenta do pincel, né? Vim aqui. Deixa eu subir um pouco aqui para vocês verem. Formatar plano de fundo. Peguei a ferramenta de conta-gotas. Aí eu vim aqui em uma dessas cores. Então, eu vim aqui. Olha só. Com a ferramenta de conta-gotas, eu escolhi uma das cores da própria figura. E aí eu apliquei a todos os slides. E a minha apresentação ficou assim. Então, foi simplesmente um plano de fundo aplicado que fez toda a diferença na aparência da apresentação.